E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Começando agora uma novíssima edição desse podcast maravilhoso que é o Sessão às 6. Para quem tá chegando pela primeira vez, sejam super bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro, sou o apresentador e criador desse projeto. No episódio de hoje vamos falar sobre a terceira temporada de uma série maravilhosa que infelizmente poucas pessoas assistem. Tô falando de Arlequina ou Harley Quinn, série animada do HBO Max que mais uma vez dá as caras aqui no podcast. Pra quem não sabe, em 2020 gravei uma edição sobre a segunda temporada, se não me engano, sem spoilers. Então, se quiserem ouvir aquele primeiro ou ouvir depois, vou deixar o link disponível na descrição, beleza? Nesse episódio também não haverão spoilers da temporada atual, porém haverão spoilers das anteriores. Então se liguem. Antes de começar, aviso também que temos o Instagram, @sessãoas6, para quem quiser ficar por dentro dos próximos episódios, as novidades, sem contar que fica mais fácil interagir com vocês ouvintes. Adoro saber suas impressões dos filmes, séries, ou até mesmo dos próprios podcasts, então nos sigam por lá. Dito isso, começamos com a sinopse do primeiro episódio da terceira temporada, porque eu não encontrei da temporada em si, então espero que gostem, bora lá. Após fugir do casamento, Harley, ou Arlequina, e Hera partem em uma turnê que elas chamam de Comer, Explodir e Matar, que as leva até um projeto secreto de Hera, abandonado anos atrás. Os criadores são a dupla Paul Dini e Bruce Timm, e como já foi dito há pouco, assim como as anteriores, essa temporada completa já está disponível no serviço HBO Max, e é baseada nos quadrinhos da DC. Galera, eu tenho um carinho enorme por essa série, as temporadas lançadas até agora são excelentes, ambas no mesmo nível na minha opinião, pau a pau, não saberia escolher se eu precisasse. Basicamente fala sobre a personagem Arlequina, obviamente, e sua complexa relação tóxica e dependente com o Coringa, até a formação de um time de supervilões, no qual a maioria eu nem conhecia, aqui foi a primeira vez, e sua independência, né? Como que a criação desse time e suas novas amizades contribuíram com sua independência e a construção dessa personagem complexa e incrível. Tudo isso com muito humor. É uma série super engraçada, pelo menos assistindo as anteriores eu lembro que eu ria alto, personagens super carismáticos e desenvolvimentos pessoais muito bem construídos, especialmente por parte da Arlequina. E depois de esperar bastante tempo, finalmente temos a terceira temporada disponível e para minha surpresa, não foi tão impactante quanto achei que fosse. Então, para discutir mais isso, seguimos com a história, o roteiro desses episódios. Começando pelos aspectos positivos, os criadores, mesmo depois de anos, ainda conseguem bolar maneiras bem engraçadas e inteligentes de explorar o mundo louco que é essa versão de Gotham. Do mesmo jeito que na temporada passada tivemos a cidade dividida em facções, cada uma sendo dominada por um vilão, né? E de episódio em episódio íamos transitando de um território para outro. Dessa vez vemos ocasionalmente momentos em que essa construção de mundo ainda acontece. Só para ajudar a vender a série, eu vou dar um exemplo, um de vários, nada muito grande, tá bom? Que logo nos primeiros episódios a gente vê o Charada administrando um escape room. E mano, eu achei isso simplesmente genial. E quando você para pra pensar, é claro que tinha que ser ele, sabe? Quem mais seria? E os participantes desse escape room são uns heróis e vilões bem conhecidos. Foi facilmente uma das coisas mais inteligentes que eles já fizeram. Então são essas coisas, mesmo que breves, que vão fazendo o público entender, ou pelo menos ter uma noção de como a construção de mundo é feita. E o resultado disso é bom demais. Assim como nas temporadas anteriores, o Clayface, ou o Cara de Barro, continua tentando ser um ator. O Dr. Psycho continua trabalhando em recuperar e reerguer a sua reputação depois de ser cancelado. E como tudo isso é bem executado, você se importa muito mais, sabe? Por conseguir entender a realidade que está assistindo, por mais ficcional que seja. E isso é ótimo. Outros pontos positivos são a animação, continua com uma qualidade maravilhosa, tudo é muito bem trabalhado, as luzes, as cores das roupas, os tons de pele das pessoas, o cabelo, os diversos cenários.
O que mais? Os desenvolvimentos dos personagens também vale mencionar aqui, mas isso eu quero aprofundar mesmo na parte do elenco, então já. E outra coisa também é que continua bem divertida de assistir. Apesar de ser bem violenta, é bem leve e fácil de ver, pelo menos pra mim foi. Em uma tarde, por exemplo, você vê mais da metade da temporada e o uso de ganchos no final, várias vezes quando terminava um episódio eu pensava, tá, depois disso agora eu vou ter que assistir o próximo. Porque eles sabem quando terminar um e começar o outro. Então é um fator que tem que ser levado em consideração. Agora, sobre os pontos negativos, ou que simplesmente poderia ter sido melhor, primeiro, as piadas. Eu não sei se eu que não entendi, ou se não eram pra mim, mas várias piadas passavam direto por mim, sem efeito nenhum. E assim, várias. Simplesmente não entendi a graça. Eu sei que comédia é algo bem particular, mas eu fico me perguntando se esse é o caso em que o humor americano não foi bem executado em um público internacional, ou pelo menos brasileiro, sabe? O que é bem estranho, porque como eu falei antes, as temporadas anteriores são super engraçadas. Então, eu não sei o que aconteceu aqui. Mas não são todas as piadas, tá? São algumas. Segundo, a história avança num ritmo bem lento. Não chegar ao ponto de ter episódios inteiros desnecessários e sem motivo pra existir. Ainda bem, não chega nesse ponto. Mas mesmo assim, na medida que você avança na temporada, é que vai tendo cada vez mais a impressão de que a narrativa não tá avançando tanto quanto poderia. E como consequência, corre o risco de perder a atenção de quem assiste. Apesar disso nunca ter acontecido, como eu falei, no meu caso, consegue entreter até o final. Mas poderia ter acontecido, certo? Outra questão bem parecida é que também temos a sensação de que o foco que o roteiro tinha até então, sabendo exatamente aonde ir e o que os personagens iam fazer, foi se perdendo. Quando a temporada já estava na metade e a gente estava passando muito tempo numa coisa que não tem quase nada a ver com a história principal, era fácil ficar se perguntando qual era o objetivo. Porque tivemos que parar tudo que estava rolando com a narrativa mais importante para investir tanto nos arcos, nos personagens que talvez compensassem mais pra frente, talvez não, sabe? Algumas coisas eu admito que no final das contas fizeram sentido, conseguiram sim contribuir pro todo, pro geral, mas outras eu não tenho tanta certeza se foi tão importante como os roteiristas acharam que foi. Então, a combinação dessas duas coisas, ritmo lento e falta de foco, acabou dando uma prejudicada nessa temporada, infelizmente. E só pra ressaltar, esses dois fatores não acontecem o tempo inteiro, mas acontecem o suficiente pra marcar presença aqui na parte negativa. Bom, seguindo então com o elenco e os personagens, Arlequina e Era Venenosa continuam sendo dubladas por Kaley Cuoco e Lake Bell, respectivamente. Fico feliz em dizer que a Arlequina continua incrivelmente interessante e complexa, sem entrar muito em detalhes, mas a carência emocional, a dependência constante que havíamos visto com o Coringa antes, ainda é abordada, mesmo que os personagens nem precisem verbalizar isso, que isso é um problema dela, a série traz vários cenários em que isso é visto, em que é muito perceptível pelo público e pelos personagens, às vezes até em contextos que ela mesma acaba se tornando tóxica. E abordar tudo isso, ao invés de só deixar isolado na primeira temporada, foi bem esperto. Também amo que eles não esquecem o fato dela ser uma psicóloga formada. Essa informação é usada principalmente no episódio 8. O episódio 8 é excelente. Vamos só dizer que a sua relação com o Bruce Wayne chega num ponto inusitado e que, pra mim, é um dos pontos mais altos da personagem. Não tava esperando. Várias metáforas, comentários sobre trauma, culpa e a relação dos dois era algo que eu nem sabia que queria até eu ver ser executado, sabe? Nossa, nota 10. Sobre a Era Venenosa agora, também temos bastante desenvolvimento pessoal, mas eu confesso que o que mais me interessou nela nessa temporada foi a evolução dos seus poderes. Os roteiristas inventaram uma coisa louca que deixou seus poderes ainda mais interessantes do que já eram. Não tenho ideia se essa novidade já era conhecida pelos fãs dos quadrinhos. Nunca tinha visto nada desse jeito, mas também não posso deixar de falar das duas juntas, né? Finalmente, Arlequina e Era são um casal e as duas têm muita química, sempre tiveram, isso não é novidade.
são um dos casais LGBT mais famosos do mundo dos quadrinhos de super-heróis e temos bastante tempo com elas ainda se descobrindo como casal, como fazer isso dar certo e tudo mais, o que é maravilhoso, é orgânico, essa série inteira é muito orgânica, mas minha única questão com isso é que temos tanto desse casal, tanto, que a alma, o coração da série, que pra mim é a equipe, é a dinâmica do time inteiro interagindo junto, foi super deixado de lado. Amo essas duas personagens, mas do jeito que foi feito aqui, o aprofundamento da relação amorosa delas é feito às custas de personagens como King Shark, Psycho e Clayface, não contribuindo tanto pra equipe. Não tem tanta equipe aqui, pra falar a verdade, sabe? É mais uma dupla e seus coadjuvantes, o que com certeza é um retrocesso levando em consideração as temporadas anteriores. Seguindo aqui temos Cara de Barro, ou Clayface, e Homem-Pipa, ou Kite Man, que continuam sendo dublados por Alan Tudyk e Matt Oberg. Nas temporadas anteriores, assim como Arlequina e Hera, eles também eram meus preferidos, só o que eles faziam eram roubar as cenas, já ri muito com eles. São fantásticos, mas aqui, infelizmente, por causa do que eu falei agora sobre a mudança de foco dos personagens, eles e muitos outros são deixados de lado consideravelmente. O Kite Man foi uma decepção, assim. Se você é fã dele como eu, já vai se preparando porque o cara só aparece em um episódio e é isso. Clayface aparece bem mais, até tem um arcozinho, tem o que fazer, mas ainda assim você percebe a diferença das temporadas anteriores. O que é uma pena. Por causa disso, dos dois, eu destaco o dublador do Clayface, Alan Tudyk. O cara é muito bom, não só faz a voz dele, né, que sozinho é super marcante, mas também faz o Coringa e alguns outros personagens terciários. O dublador do Kite Man também, mas enfim, o destaque é esse. Porque o Coringa, por exemplo, você escutando, acha que é uma pessoa completamente diferente. Ele também já dublou vários outros grandes projetos, como A Era do Gelo, Alvin e os Esquilos, Frozen, Operação Big Hero. Também faz a galinha no filme Moana. Mas assim, eu confesso que só cheguei a conhecer o seu trabalho mesmo aqui nessa série. E me conquistou demais. Dessa vez, ouvimos explorar alguns dilemas da vida de ator do Clayface, ou Cara de Barro, que são bem interessantes, mas é tão pouco tempo focado nisso que acaba nem aproveitando tudo que poderia. Porque ele só tem tempo de tela até um certo ponto, sabe? Então eu espero muito que próxima temporada, que já está confirmada inclusive, fãs da série podem comemorar, não só ele, como o Kite Man também ganhem mais atenção, porque merecem com certeza. Bom, ao contrário da primeira e segunda temporada que tiveram 13 episódios com 22 minutos cada, dessa vez tivemos apenas 10, também com 22 minutos cada uma. Mas eu confesso que, mesmo sem 3 episódios, nessa temporada você sente que a história durou o que tinha que durar. Eu não achei apressado, muito pelo contrário, como já discutimos, então admito que ter tirado 3 episódios realmente não fez diferença. Bom, mesmo infelizmente não estando no mesmo nível que as anteriores, em termos de humor e narrativa, essa última temporada ainda consegue entreter, com bons desenvolvimentos de personagem, principalmente da Arlequina e da Hera. Também temos personagens no geral super cativantes. O fato da própria série continuar se questionar a própria lógica, para onde o rumo da história está indo, basicamente não se levar a sério, mantém aquele senso de irreverência. No geral ajuda muito no senso de humor, que, como eu falei, mesmo não acertando o tempo todo, tem bons momentos. Também, o que mais? É ótimo para ver numa tarde, no final de semana, o formato ajuda muito nisso, e mesmo alguns episódios melhores que outros, vale a pena, ainda mais se você já estiver investido, né? Se você já conhece a série e já curtiu o que foi feito até agora. Se não for o seu caso, dá uma chance. A primeira temporada é boa demais. Aprendi bastante coisa sobre os personagens da DC vendo a série. É animada, mas vale lembrar que continua bem violenta, tá? Não é pra criança de jeito nenhum. Quer dizer, vai de cada um, né? Vai de cada responsável. Mas eu recomendo um adulto assistir antes. Mas e aí? Já conheciam? Se sim, o que acharam dessa terceira temporada? Gostaram do final que deram pra Arlequina? Olha, eu confesso que me deixou bem curioso. Aos que nunca assistiram, tudo que eu falei hoje mudou alguma percepção sua? Vão dar uma chance? Gostam da DC? Compartilhem suas opiniões, o que vocês pensam lá no Instagram,
@Sessão às 6, seja na DM ou nos comentários do post sobre a série. Então, no geral, era isso. Para um podcast sem spoilers, só posso comentar até aqui. Por favor, se você conhece alguém que curte super-heróis, anti-heróis, vilões e ainda não conhece a série, compartilhe esse podcast para ele, para ela, que qualquer divulgação ajuda muito o Sessão às 6 a alcançar mais pessoas. E sem contar que você está ajudando a um público maior conhecer essa série que é boa demais e, como eu falei, já foi renovada para mais uma temporada. Então, obrigado aos que escutaram até aqui. Nos encontramos semana que vem. Um beijo enorme e até mais.